Você sabe qual é a diferença entre o afinador e o técnico de piano? Oi, pianeiros! Hoje vamos falar a diferença entre um afinador e o técnico de piano. Existe essa diferença, tá? E eu gostaria de explicar para vocês qual que é a diferença, o que você tem que exigir do seu afinador quando você vai contratar um técnico ou você vai contratar um afinador, tá? Existem afinadores que são técnico e são afinadores de piano, tá? Tem outros que são só afinador de piano, outros são só técnicos. Isso não vai desmerecer mais ou menos a pessoa, tá? Então, um bom técnico é um bom técnico, um bom afinador é um bom afinador. Existe uma diferença muito grande, tá bom? Agora, existe aquele técnico que ele vai, regula o seu piano, deixa regulado o seu piano, mas ele não troca as peças, ele não dá manutenção geral no piano. É uma outra coisa também. Então, todas essas coisas nós temos que analisar. Quando geralmente uma pessoa contrata um afinador de piano, como que ele contrata o afinador de piano? Achando que o afinador de piano vai resolver todos os problemas do piano. Não necessariamente, tá? De repente ele só é afinador, mas ele não é técnico, ele não vai trocar todo o jogo de encordoamento, jogo de cravelha, cepo, tampo harmônico, não vai trocar marteleira, muitos nem sabem fazer isso, tá? Ele tem que fazer um curso técnico para ele poder saber fazer isso, tá? Então não é todos os afinadores que são técnicos de piano. Então vamos começar explicando quais são os detalhes, tá? Um afinador, quando ele vai fazer a afinação na sua casa, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que afinar, usar a parte de encordoamento, a parte das cravelhas, ver se está firme ou não. Ele pode até calçar algumas cravelhas, mas garantia precisa ver, porque se tiver que trocar todo o jogo de encordoamento, esse tipo de coisa, quem tem que fazer isso é um encordoador, que seria um técnico específico para encordoamento, tá? Logicamente, existem muitos técnicos que sabem fazer tudo, mas são coisas distintas, coisas separadas. A parte de técnica mesmo do piano, realmente você trocar revestimento, trocar as casimiras, trocar o rolete, trocar a marteleira, aí é uma outra técnica. Geralmente a pessoa sabe fazer toda essa parte, mas não sabe fazer a regulagem. Isso não desmerece ele como técnico, tá? Ele só é técnico parcial, mas sabe fazer uma boa parte do mecanismo. Então, muitas vezes um cliente, ele geralmente contrata para fazer uma afinação. A pessoa faz a afinação e para uma nota, tá? O que acontece? O cliente sempre, nossa, fez a afinação e agora está parando a nota, só porque foi feita a afinação. Veja, ele foi para fazer a afinação, não foi para fazer a parte técnica. Então, o que acontece? A afinação é uma coisa, a parte técnica é outra. Ele não mexeu com a parte de mecanismo. O ideal seria ele cobrar uma visita para dar manutenção. Mas aí precisa ver se o seu afinador ele é técnico de piano. Ele te falou que o piano tinha problemas? Entendeu? O que foi feito no piano? O que ele fez no piano? Ele só fez a regulagem? É isso o que ele fez? Olha, isso daí é muito polêmico em relação do seguinte... muitas vezes a pessoa regula, mas tem que trocar os feltros, não tem só como fazer a regulagem. A regulagem ela tem que ser feita depois, quando o piano foi feito o mecanismo todo pronto, todo regulado. A cada 4 ou 5 anos eu aconselho fazer uma regulagem, tá? Logicamente você tem as lubrificações certas, você não pode colocar WD, você não pode colocar óleo no seu piano. Existe o Protec, existe o Prolube, que você pode colocar, que são específicos, existe o Teflon em pó, que você pode colocar nos coros, tá? Cada um é para um lugar específico. Essas coisas são específicas para piano, não pode colocar óleo. Se realmente a pessoa colocou óleo no seu piano, realmente você tem que reclamar com ele mesmo, tá? Isso daí não pode mesmo. Agora, se ele não colocou óleo no seu piano, parou a nota, tem que ser cobrado uma visita. Por quê? Porque é a locomoção dele, é o trabalho dele, tá? Mas porque se o piano não for reformado. Eu particularmente, quando eu faço uma reforma, eu dou garantia. Se parar a nota, eu vou lá, me responsabilizo, vejo, não cobro nada. Agora, se o piano não foi reformado,
aí é outra coisa, eu posso ir dar uma manutenção lá aquela nota que está parando. Mas isso não garante que não vai parar outra, eu não vi todas, então por isso que é complicado. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você fez a afinação e você vai cobrar para refazer aquela nota. Tá, o piano foi reformado? Não. Então ele tem os problemas que são do piano, que tem que ser feita a reforma. Se não fizer reforma, não tem como dar uma garantia. Eu particularmente, Ricardo, aqui da Santos Piano, o que nós fazemos? Podemos arrumar uma nota ou outra, tá? Mas eu não cobro, eu prefiro não cobrar, porque se parou outra nota, eu tô lá, faço a afinação, deixo o piano afinado, perfeito, só que o que acontece? Parou outra nota, eu não posso dar essa garantia. Então tem que ser cobrado uma visita, tá? Porque tem o meu tempo e locomoção também para poder ir lá. Então, por causa disso, muitos clientes, não são todos, alguns, eles acham que a afinação já está incluído tudo, você tem que fazer tudo no piano. Não é bem assim. Existem alguns lugares no mundo, outros países, que o que acontece? Quando você vai chamar um afinador, ele pergunta, tem nota parando? Tem. Então, vai o técnico, ele arruma, quando ele arrumar, eu vou fazer a afinação. Então, são duas profissões distintas, tá? Então, por isso que é importante. Eu vou chamar o afinador porque tem nota parando. Não, você tem que chamar o afinador porque está desafinado. Ou está muito brilhante. Isso daí faz parte da afinação. Afinação e o timbre, aí você pode mudar o timbre. Agora, nota parando, esse tipo de coisa, aí já tem que ser um pouco visto como que está o mecanismo, né? Quem está seguindo o nosso canal já viu todas as partes que tem que ser vista, os coros, pivôs, os martelos, ângulos, regulagem, tudo isso aí tem que ser feito. Eu aconselho periodicamente fazer essas revisões depois da reforma, tá? Agora, tem que pensar um pouco em relação ao mecanismo. O mecanismo ele tem vários detalhes, então o técnico ele vai conseguir resolver isso para você, tá bom? Conheço vários técnicos excelentes que não sabem afinar, mas são vários técnicos muito bons que fazem ótimos serviços, tá? E vários afinadores excelentes que a parte técnica ele não entende muito, não é o forte dele. Então às vezes ele faz uma regulagemzinha, ele deixa funcionando, mas não fica perfeito. Ele não consegue equilibrar bem o piano, ele não consegue fazer um nivelamento perfeito. Então isso daí já é uma outra coisa. Isso não desmerece ele como um técnico. Então o que o cliente tem que exigir é o que a pessoa é melhor naquilo. Cada um ele reage de um jeito, cada um ele faz o seu trabalho como ele acha que convém e o que ele é especialista, tá? Bom, eu fiz esse vídeo, não é para dar um recado para ninguém, não é para nada disso. É para explicar tecnicamente como é que funciona, como seria o ideal. Então, nós não temos uma regulamentação aqui no Brasil, infelizmente. Lá fora existem as associações dos técnicos afinadores. O cliente não sabe o que pedir ou o que é exigido do afinador ou do técnico. Isso é um pouco complicado. Então, eu estou tentando mostrar conteúdo para que vocês entendam e fique um pouco mais fácil. Aconteceu comigo a semana passada, um piano realmente tinha coisas para fazer, tinha algumas notas parando, arrumei algumas notas parando, não cobrei sobre isso, só fiz afinação, o piano ficou afinado, tá? Depois de um tempo a cliente ligou e falou, olha, tem nota parando. Eu falei, então tudo bem, a visita é tanto. A pessoa, nossa, mas vai cobrar visita? Eu falei, olha, desculpe, mas a mecânica é uma coisa separada, né? Que não tem nada a ver com a parte da afinação. Afinação é uma coisa, mecânica é outra, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E vamos comentar, por favor, dá o like aí pra gente e comenta sobre o assunto. Vamos discutir um pouco. Obrigado.